Abençoe Jesus, o amigo especial de nossas vidas. Nós vamos bater um papo sobre essa questão da vida, a vida que vale a pena, a vida que vale ser vivida. E esse tema ou essa pergunta é algo que já nos acompanha há muito tempo, não só na nossa vida íntima e pessoal, desde o momento em que começamos a nos preocupar conosco, desde o momento que começamos a adquirir responsabilidades em nossa vida e que percebemos que temos que caminhar com as nossas próprias pernas, quando saímos da infância, e a adolescência é algo aí um tanto quanto indefinido ainda em termos de duração. A infância sabemos que dura até os 7 anos, isso é consenso, não só entre a biologia, como na medicina, como na pedagogia, os estudiosos do comportamento humano. Mas a adolescência é algo, conheço alguns adolescentes com 35, 38, 40 anos de idade, assim como conheço alguns adultos com 14, 15, 16, que já precisam trabalhar para ajudar em casa os pais e que já carregam muito nas costas. Mas desde o momento que decidimos isso, que percebemos que nós somos os autores do nosso destino, portanto nós espíritas adotamos o pensamento do livre-arbítrio, da ideia de que quem escolhe somos nós, da autoria daquilo que fazemos, ou seja, o que cultivamos, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, e é obrigatória porque quem planta somos nós. Então desde esse momento que nós começamos a refletir sobre isso. Qual é a vida que vale a pena? O que eu preciso fazer para que a vida realmente valha a pena ser vivida? Existe um pensador bem antigo, e por isso estamos dizendo que isso nos acompanha há muito tempo, não só na individualidade, mas na coletividade, ou seja, o pensamento filosófico nasce com esse tipo de questionamento. E um camarada muito antigo, que é um dos gigantes do pensamento, Aristóteles pensou sobre isso. Até porque Aristóteles criou alguma das ciências, ele é conhecido como o pai da ciência, e Aristóteles, entre as ciências que ele criou, está a botânica. E ele vai comparar a vida a uma planta que, na sua constituição de semente, na sua constituição íntima, ela já tem tudo que precisa para ter uma vida que deve viver. Ou seja, uma planta é algo natural, ela já tem em si toda a sua naturalidade, ela não delibera, ela não escolhe, ela faz aquilo que ela tem que fazer enquanto planta. Então, uma samambaia, o objetivo de uma samambaia é crescer, ficar robusta, frondosa e ocupar ali a sua posição dentro da constituição da natureza. Nós não vamos encontrar uma samambaia querendo ser uma goiabeira. Porque para Aristóteles, o universo ele é finito, perfeito, organizado no seu funcionamento. Para Aristóteles, o universo que ele chama de cosmos, o cosmos é uma máquina finita que para funcionar bem depende de que cada elemento cumpra o seu papel. Em uma máquina, se você tem uma engrenagem ou um componente funcionando mal, toda a máquina vai funcionar mal. Então esse era o pensamento de Aristóteles, que ele transfere esse pensamento para nós, para a criatura humana. Portanto, viver bem, ter uma vida boa, no pensamento dos gregos, era exatamente nós encontrarmos qual é o nosso lugar na natureza. Aonde nós nos encaixamos. A vida que valia a pena ser vivida era aquele lugar onde nós pudéssemos, como a planta, que na sua constituição ela tinha todos os atributos para desenvolver-se e cumprir bem o seu papel, assim também o homem, ele tem em si todos os seus atributos para desenvolver-se e ocupar o seu lugar nessa máquina, nessa grande engrenagem. Fazendo isso, ele estará cumprindo o seu papel e assim tendo uma vida boa. A vida boa é estar de acordo com aquilo que nasceu para fazer. E ter uma vida boa está de acordo com as suas aptidões intrínsecas. Ter uma vida boa está de acordo com seus talentos naturais. Mas não só com seus talentos naturais
bem como com desenvolvimento desses talentos naturais. Porque, note bem, a planta, os animais, a natureza não delibera. Ela não tem essa possibilidade de escolher. Quando nós pensamos numa pera, uma pera está lá na pereira. Quando chega a época de cair, ela cai. Chega um momento, ela cai. Nós não vamos encontrar uma pera, virar para a pereira e falar assim: olha, eu não vou cair hoje não, porque hoje está chovendo, está tudo enlameado, se eu cair eu vou me esborrachar na lama, vou me sujar toda, não vou cair hoje. Aí a pereira esquizofrênica fala assim: olha, é melhor você cair hoje, porque amanhã você vai estar muito madura, vai se esborrachar, vai se quebrar toda e não vai servir para nada. Isso não existe. Agora, como eu falei do adolescente tardio, eu tenho um amigo que ele mora com o pai dele e nós fomos colegas de escola, né? Fizemos, na minha época ainda, ginásio. Isso é a denominação de idade, né? Porque hoje em dia é ensino fundamental, médio e superior, né? Na minha época tinha primário, ginásio, esse tipo de coisa. Então ele fez o ginásio comigo e ele mora com o pai. O pai dele é professor aposentado, ele trabalha numa empresa multinacional, é representante da empresa aqui no Brasil e ele ganha muito mais do que o pai dele. E conversando com ele, conversando com o pai diz que tem grande esperança e espera muito ansiosamente o dia que ele vai chegar e vai falar: pai, vou sair de casa, vou morar sozinho, vou me casar. O pai dele fala: eu tenho tantos planos para o quarto dele, mas toda vez que ele vira para mim, ele vem conversar comigo, ele fala: pai, eu gosto tanto de morar com você, eu sou tão feliz aqui, e eu percebo, fala o pai, que o meu filho é uma pera que vai apodrecer na pereira. Então vejam que há algo em nós que aí, assim como se nós pensarmos na planta ou no animal, se você for cultivar o arroz depende de um terreno alagado praticamente para desenvolver-se. O cactus depende de um terreno seco. Se você colocar cactus na água e arroz no seco, a coisa não acontece. Nós dependemos de encontrar esse terreno. E as possibilidades são infinitas. E os próprios gregos vão dizer que isso acontece muito pouco. Ou seja, nós conseguíamos identificar, entender quais são os meus talentos, já é difícil. Além de identificar os meus talentos, fazer com que eles se desenvolvam a pleno vapor, é a outra coisa que dificulta muito, porque afinal de contas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. E às vezes eu gosto de fazer algo, eu gosto de desenhar, mas como é que desenha num ambiente que não tem lápis e papel? Eu gosto de dar aula, mas como é que eu dou aula num lugar que não tem educação? Então, são muitos os fatores que contribuem para que a vida boa não seja uma vida fácil de ser alcançada. Mas para os gregos antigos, para esse ambiente do pensamento antigo, e vale lembrar que Aristóteles ele sonhava em substituir Platão na escola de Platão, ele era discípulo de Platão, mas ele não era ateniense. Quando Platão morre, ele não é aceito. Só que posteriormente ele torna-se preceptor, professor de Alexandre Magno da Macedônia, Alexandre o Grande. Ele era o único professor de Alexandre. E quando Alexandre conquistou o mundo conhecido, conquistou também toda a Grécia. Aliás, primeiramente ele conquistou a Grécia e chamou Aristóteles. Não foi provavelmente através do WhatsApp, mas mandou uma carta e perguntou a Aristóteles o que Aristóteles queria. Se Aristóteles queria, todos esperavam dessa maneira, ser o governador de Atenas, porque agora o seu discípulo tinha conquistado e oferecia essa possibilidade para ele. E Aristóteles disse que não, que queria fazer coisa pior, ele queria fundar uma escola em Atenas, e Aristóteles vai fundar o Liceu. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Alexandre foi discípulo de Aristóteles, e Alexandre queria levar a cultura grega, a cultura helenística, a todo mundo conhecido, e o fez, nós vamos entender que naquela época, antes de Jesus, o pensamento era de acordo com o que os gregos pensavam. Tanto que os romanos gostavam muito dos gregos, tentavam muito copiar os gregos. Então vale a pena aqui nós resgatarmos duas questões muito interessantes dentro do Livro dos Espíritos.
Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se nós poderíamos, se é possível, e essa é a pergunta 909, se seria possível a nós nos utilizarmos das nossas forças, né, dos nossos esforços pessoais, domar as nossas más inclinações e vencermos, e termos uma vida boa, e sermos felizes. Obviamente que os espíritos respondem que sim, é possível, nos utilizando dos próprios esforços, ter uma vida boa. E eles dizem mais, e aí é algo um tanto quanto chocante. Eu fiquei chocado quando vi, hoje ainda tenho dificuldade para aceitar. Eles dizem que para nós vencermos na vida, ou seja, para nós superarmos as nossas dificuldades, é preciso um esforço insignificante. Não precisa acreditar em mim. Pergunta 909, é só ver. Por que eu falo isso? Porque não é difícil mudar? Viver não é tão difícil? Achar o caminho certo? Diante de tantas possibilidades, diante de tantos valores, os valores são tão confusos, né? Nós trocamos aí espinhos, ácidos, por causa de tanta bobagem, de tanta besteira. Estamos brigando aí, né, dentro do nosso atual ambiente político, e no fundo, na realidade, nós deveríamos estar querendo a mesma coisa, que é o bem de todos, que é o bem-estar social e que leva a que nós tenhamos esse bem-estar social. Vejam só, Aristóteles, nós precisamos encontrar o nosso lugar na natureza, nós precisamos encontrar o nosso lugar dentro da comunidade, dentro da sociedade, que vai fazer com que, se eu sou uma peça da engrenagem e se eu não funciono bem, então o cosmos não está bem. Se o cosmos não está bem, a vida não é boa. Quando eu estou num lugar que eu não gosto, quando eu estou num lugar que eu não estou bem, eu fico triste. A vida é triste. Eu fico esperando que aquele momento passe rápido, porque happy hour é na sexta-feira às 18 horas da tarde. Happy hour deveria ser, para a vida ser boa, na segunda-feira às 6 horas da manhã. Mas eu passo 5 dias da semana, quando não trabalho no sábado, esperando que chegue o final de semana. Portanto, eu fico a maior parte da minha vida num lugar que eu gostaria que não estivesse. Eu gostaria que passasse rápido. Portanto, eu queria que a minha vida passasse rápido. Portanto, eu gostaria que a minha vida fosse mais rápido. Portanto, eu não gosto da minha vida. E se eu não gosto da minha vida, o cosmos não funciona bem. Mas vejam que para eu vencer essas dificuldades, eu preciso de quê? A pergunta de Kardec foi: será que eu me esforçando, será que eu me utilizando dos meus próprios esforços, eu conseguiria vencer essas dificuldades? A resposta é sim, através de um esforço insignificante. Ele fala assim: mas deve ter alguma coisa errada, não é possível, eu não encontro, ou encontro muito pouca gente que vai dizer que a vida é fácil. A vida não é fácil. E realmente não é, mas graças a Deus a resposta continua, não acabou aí. Ele diz: o que vos falta é a vontade. Ele diz: ó, quantos de vós, se tivesses vontades, teriam superado coisas absolutamente simples, absolutamente tranquilas. Então qual é a proposta de Aristóteles? É a proposta que Jesus também fez, que Sócrates, que foi professor de Platão e, por sua vez, professor de Aristóteles, foi o primeiro a cunhar essa frase, que não é dele, é lá do Santuário de Delfos, na Grécia, onde as pessoas iam para pedir conselhos ao Deus, através das pitonisas, que hoje nós chamamos de médiuns. É a frase que está lá na entrada do Santuário de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Portanto, para eu saber o que eu gosto, o que eu posso fazer, quais são as minhas possibilidades, eu preciso me conhecer. E quem se conhece? Sou eu. Ah, mas ninguém pode dizer, pode me dar conselhos, pode dizer o que eu tenho que fazer? Não. É você que decide. Nós podemos escolher informações que vão nos ajudar a refletir, mas alguém que diga para você: faça isso que vai dar certo, não dá para afirmar uma coisa dessas. Porque quem se conhece somos nós mesmos. Será que nós precisamos vir um cara lá de Massachusetts, lá do extremo norte do continente americano, para vir aqui dar uma palestra e dizer o que eu tenho que fazer para ter uma vida boa, e eu com 40 anos de idade ainda não sei o suficiente para entender o que eu preciso? Será que a vida é assim? Será o que funciona para um funciona para todos? Pois bem, mas a proposta que aparecerá talvez 2 milênios depois é a proposta de um outro grande pensador,
um pensador que só recentemente, bem recentemente depois que ele morreu, começaram a entender o pensamento filosófico dele. Esse chamava-se Jesus. Esse não teve um liceu, não estudou com os gregos, mas foi formado dentro do judaísmo. E para nós espíritas, o espírito mais evoluído que Deus nos oferece no planeta Terra. Significa dizer que Jesus é um Cristo. Ser um Cristo significa que ele já era o Cristo na época em que o planeta Terra estava sendo formado. Portanto, há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando o planeta Terra foi se formar geologicamente, quando a matéria cósmica que começou a se aglutinar para formar o Sol, que posteriormente sofreu uma explosão e provocou a formação de planetas, quando isso foi acontecer, Jesus já era um Cristo. Isso é só para a gente tomar cuidado, porque às vezes nós espíritas falamos assim, Jesus foi criado simples e ignorante. É verdade, não tem privilégio na criação. Deus não privilegia ninguém. E ele é o governador da Terra, né? Existem outros espíritos mais evoluídos que Jesus? É capaz de sim, porque nós temos planetas mais evoluídos do que a Terra. Júpiter, por exemplo, no livro dos Espíritos, dizem que é um planeta mais evoluído do que a Terra. A Via Láctea é o conglomerado estelar e planetário que o planeta Terra está evoluído, está inserido. E a Via Láctea, que para nós atravessarmos ela de ponta a ponta, nós levaríamos 100 mil anos-luz, que é a velocidade, 1 ano-luz é a velocidade da luz, é a distância que a luz percorre. E em 1 ano, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, só para a gente entender o tamanho da Via Láctea, e deve ter um espírito administrando a Via Láctea, que pode ser que tenha mais evolução do que Jesus, sim. Qual a evolução maior que Jesus? Não sei, não me pergunte. Quando vocês desencarnarem, vocês perguntam para ele, porque Jesus ainda está aprendendo, ainda está evoluindo. O que? Não sei. Se vocês descobrirem, por favor, venham me contar, porque eu também tenho curiosidade de saber. Mas é só para dizer que, apesar disso tudo, 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Já era o Cristo. Então, só para a gente não começar a achar que o nosso pensamento é igual dele, que a nossa régua mede igual a régua dele, não é bem por aí. Essas ideias é só para a gente entender que existe, porque ele próprio dizia, né? Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Basta quererem. O que Kardec fala, o que Kardec recebe dos espíritos na questão 909? Vocês podem superar sim, basta quererem. Não é a mesma coisa? E aí Jesus vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer que a vida boa, a vida que vale ser vivida, é o amor. Na verdade, se a gente pensar bem, Jesus vai dizer que o amor é mais importante do que a vida. E aí nós estamos falando de uma definição de vida que está no livro dos Espíritos. Porque ali, no meio ali das questões entre a 50 e a 70, quando ele fala de fluido vital ou princípio vital, quando ele fala de seres orgânicos e inorgânicos, quando ele fala de vida e morte, ele vai dizer que a vida é o resultado da matéria, a matéria comum, a matéria dessa mesa, a matéria desse copo, a matéria que forma essa água, que não é uma matéria orgânica, mas a vida é o resultado do momento em que essa matéria é acrescida a ela um princípio de vitalidade que, por sua vez, é estimulado pelo princípio inteligente ou o princípio espiritual. O que eu estou querendo dizer? E nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque vocês estudam isso aqui no estudo sistematizado, né? Quem está no estudo, estuda isso, está no livro dos Espíritos, né? O que eu estou querendo dizer? Que na definição do Espiritismo, a vida é o resultado da ação do mundo espiritual sobre a matéria. Essa é a ação da vida. Isso é definição de vida. Por que eu estou falando isso? Porque se nós entrarmos lá no Google e colocar assim, definição de vida, a ciência ainda não define o que é vida. Deve ter umas 8, mais ou menos lá. Quando eu estou discutindo sobre aborto, e às vezes brigando, sem usar uma definição da lógica, ou uma característica da lógica, que é a racionalidade, a identificação, o terceiro excludente, mas vamos ficar com a identificação. O princípio da identidade diz que nós precisamos entender de que estamos falando.
De que nós estamos falando? Então vamos discutir aborto. Olha, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Ah, então você não presta, você é um assassino, você é um desalmado, você vai direto para o inferno. Aí o outro vai dizer assim, e você é um crente, você é um fantasioso, você acredita em misticismo, em coisas místicas. Não, então peraí, então vamos ver o que está levando você a pensar isso e eu a pensar isso? Tudo bem, por que você é a favor do aborto? Olha, eu sou a favor do aborto porque, aliás, vão dizer a maioria que até o 3º mês de gravidez não há vida, até porque não há cérebro. Por exemplo, a biologia diz que os bebês não têm capacidade, os bebês novinhos ou o feto, a biologia diz que o feto dentro da barriga da mãe não tem capacidade de reconhecer ninguém. E ela tem razão. Por que ela tem razão? Porque não tem cérebro pronto ainda, formado. Se não tem cérebro, não tem percepção, não tem sensibilidade, não tem percepção, não ouve, nem reconhece ninguém. Mas a medicina diz que quando o bebê nasce prematuro, a mãe tem que estar lá perto, porque perto da mãe o neném se sente estimulado. A medicina diz que o neném reconhece a mãe. A medicina está certa através dos fatos, ela mostra, demonstra. Olha, bota perto da mãe, o batimento cardíaco aumenta, a pressão arterial regulariza, tira a mãe, a vida começa a cair. E a biologia fala, não tem cérebro, não tem vida, não reconhece. Ponto para nós, né? Ponto para nós. Porque nós sabemos que tem um espírito ainda em fase de ligação perispiritual. A reencarnação começa no momento da concepção, e olha que eu estou falando que é vida para mim que sou espírita. No momento que o espermatozoide chegou no óvulo, se ligou, primeira célula, tem um espírito ali ligado. Se você interromper isso, para mim é aborto. Porque já tem uma vida ali naquela primeira célula. Só que o cara não acredita em espírito, ele não acredita nem que ele tem um espírito, ou que ele é um espírito. Então nós não temos que discutir aborto, está errado discutir aborto. Nós temos que discutir o que é vida. Depois que nós chegarmos a uma conclusão, a um consenso do que é a vida, a gente vai discutir se o que é feito é aborto ou não. É mais ou menos o que Kardec fala no livro dos médiuns, naquele capítulo, aquelas noções preliminares que ele faz no livro do método. Ele vai falar o seguinte, olha, você quer convencer alguém a ser espírita? Não deveria, mas você quer? Então certifique-se primeiro que ele é espiritualista. O fato dele acreditar, dele não acreditar em espíritos, o fato dele não acreditar que exista um espírito nele, e não acreditar que há espíritos fora da matéria, se ele não acredita nisso, como é que você quer dizer para ele que o espírito influencia a matéria, que o espírito movimenta objetos, ou que o espírito se comunica, se ele não acredita nem no espírito? Então, se ele não é espiritualista, você não tem como convencê-lo a ser espírita. Por quê? Não é porque a pessoa acredita em espírito que ela é espírita. Porque os católicos acreditam no espírito, os evangélicos, os budistas, só que eles acreditam numa dinâmica social do mundo espiritual diferente da maneira como nós acreditamos. Eles acreditam, por exemplo, os católicos que quando morre vai para o céu, para o inferno, ou faz uma temporada no purgatório até decidir para onde vai. Nós acreditamos que morreu direto no mundo espiritual. Eles não acreditam no contato, só quem se comunica são os anjos ou o diabo. Nós acreditamos que qualquer um... Então a dinâmica da crença é diferente. Nós todos somos espiritualistas, mas nem todos somos espíritas. Então Jesus vai dizer que a vida boa é o amor, e que o amor é até mais importante do que a vida, porque o amor sobrevive à vida. Só que o amor de Jesus é um amor que se diferenciava da proposta colocada até então. Qual é a proposta de Jesus? E aí vale entender, de uma maneira bem resumida, o que existia antes acerca do amor. Porque, na verdade, amor, Jesus nunca falou a palavra amor, porque ele não falava português, ele falava aramaico, segundo Haroldo Dutra Dias, estudioso das traduções bíblicas, espírita. E o Haroldo diz que Jesus falava o aramaico, porque o aramaico era a língua popular, e a língua do sinédrio, a língua oficial da religião à época, era o hebraico. Então ele falava aramaico e hebraico. E Jesus dizia que era ágape, amor é ágape. E o que é o ágape? O ágape é pelo outro. Então vejam só, a proposta de Jesus é diferente da proposta de Platão. O que Platão fala que é amor?
Amor para Platão e só resgatando, lembre-se que na época de Jesus, há pouco tempo atrás, Alexandre Magno tinha conquistado todo mundo conhecido, levado o conhecimento helenístico e o mundo pensava grego. Até mesmo os hebreus e judeus foram influenciados pelos gregos. Pois bem, Platão vai dizer que amor é eros. E o que é eros? Eros é desejo. E o desejo é o quê? O desejo é a energia que te movimenta a querer ter aquilo que você não tem. Só existe a energia desejante no eros. Então o amor é o desejo pelo que você não tem. E quando você tem, você não quer mais, você passa a desejar uma ou outra coisa e o amor acaba. Então o amor para Platão só existe, por isso que é o amor platônico, ele só existe no mundo das ideias, no mundo do desejo, no mundo da ausência, o que é um amor muito triste. É uma vida muito triste. E que é um amor, o amor de Platão, muito vigente na nossa atualidade, na nossa sociedade. Porque nós sempre queremos, nós sempre desejamos aquilo que não temos. Não é isso? Uma criança que quer um brinquedo, ela erotiza o brinquedo porque ela quer o brinquedo que ela não tem. Mas quando ela ganha o brinquedo, automaticamente ela brinca algum tempinho ali e já começa a pedir um outro brinquedo. As nossas relações pessoais são muito assim. A nossa namorada, lua de mel, aquilo que eu tanto desejava, depois que eu consigo, o amor acaba, dizem muitos. Então é um amor à moda de Platão. É o amor desejo, que quando você tem, quando não há ausência, não há mais amor. Aristóteles vai dizer que o amor não pode ser triste, assim, que o amor tem que ser alegre. Portanto, para Aristóteles, o amor é filia, com PH. Filia não é a ausência. Para Aristóteles, amor é filia e filia é a presença. Filia é alegrar-se com o que você tem. Então, qualquer um de nós, qualquer um é capaz de desejar Cauã Raymond ou Paola Oliveira. Qualquer um de nós faz isso. Agora, alegrar-se com a mesma pessoa que você já vive há 20, 30, 40 anos, isso não é para qualquer um. Isso é Aristóteles. Filia. Então, para Aristóteles, o amor é a alegria do que você tem, ou seja, um estado mais potente do próprio ser. Essa definição quem vai dar mais tarde é Spinoza, que é discípulo de Aristóteles. E aí Jesus vai dizer que o amor para ele, para Jesus o amor é ágape, o amor é pelo outro. Agora no carnaval, se eu não me engano, no sábado de carnaval, acho que foi no sábado, eu estava na casa do meu irmão, e nós estávamos lá, tem uma churrasqueira lá na casa do meu irmão, estávamos fazendo churrasco, alguns amigos conversando. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, eu não tenho filhos, e eu tenho muita afinidade com ele, gosto muito dele. E aí, ele estava lá em determinado momento, e ele começou a discutir com a mãe. Claro que na minha época eu jamais discutiria com a minha mãe. Com a minha mãe, às vezes, eu até tentava, mas se o meu pai estivesse longe, se meu pai estivesse perto, nunca tentaria discutir com a minha mãe. E aí, ele discutia com a mãe dele porque ele queria comprar um joguinho no Google Play, Minecraft, e queria comprar seu Minecraft no cartão lá de crédito. Você tinha que entrar, que não é uma coisa aconselhável de se fazer. E ele queria comprar seu Minecraft. Então ficou aquela discussão, aquela briga e tudo mais, e o pai foi lá também, brigou, falou que ele não ia comprar. E ele começou a chorar, e teve uma hora que eu levantei, e eu fui lá e ele estava chorando assim, sentidamente. Ele queria o Minecraft. Aquilo acabou comigo. Acabou a minha brincadeira. Acabou a minha festa. Até o churrasco que eu gosto tanto, já não tinha a menor graça. Se eu fosse atender os meus desejos, ou seja, se eu fosse amar a forma de Platão, eu acho que ele tinha que obedecer à mãe, sim. A mãe falou que ele não ia comprar o jogo, e por uma discussão já antiga, e ele tinha que atender a mãe, e esse seria o meu desejo. Se fosse por Aristóteles,
a minha alegria, o que me alegrava naquele momento era estar ali sentado, conversando com os meus amigos, com meu irmão, comendo o meu churrasco. Então, se dependesse de mim, a alegria seria estar ali, curtindo aquele momento. Mas nesse momento o amor era Jesus. O amor era pelo outro. O outro não estava bem. Então eu não consegui sossegar enquanto eu não fui lá, peguei o cartão de crédito, entrei lá no tablet dele, cheio de vírus, cheio de malwares. Não foi à toa que 10 dias depois o meu cartão foi clonado, mas não dava para eu viver sem a alegria do outro. Então, quando a gente fala assim, se você pensar bem, até mesmo a própria diferença entre a moral e o amor, mas o amor e a moral são coisas diferentes, completamente diferentes. A moral, o que é moral antes disso? A moral é um estado de liberdade, de escolha com liberdade. Significa dizer que, se eu tenho esse copo aqui, não tem ninguém nesse salão, todos já saíram, acabou, foi todo mundo, eu estou aqui sozinho, não tem nada que me impeça, ninguém está vendo, eu posso pegar esse copo aqui e botar dentro da minha bolsa e levar. Ninguém está vendo, ninguém nunca vai saber. Por que que eu não levo? Ou por que que eu levo? Nós estamos no coração da moral. A moral é a liberdade de escolher, de deliberar. Porque se tiver uma placa ali, sorria, aí eu já não levo, não é por moral, é por medo, é por receio, é porque alguém pode me descobrir, aí eu não levo. A moral pressupõe liberdade de escolha, liberdade para deliberar. E o amor? O amor não tem nada disso. O amor não escolhe, o amor não delibera, o amor faz. Portanto, a moral é a imitação do amor. Se você não ama, relacione-se com ele, trate-o como se amasse. Essa é mais ou menos a proposta de Jesus no amai os vossos inimigos. Então, se eu chegar para uma mãe e falar assim, senhora, parabéns pelo seu dever moral que está sendo cumprido, pois a senhora está amamentando o seu filho. Ela vai dizer assim, você é louco? Você é maluco? Ela vai dizer, mas por quê? Estou lhe elogiando. Ela vai dizer, porque não tem moral nenhuma aqui. Eu estou amamentando meu filho porque eu amo. Não tem nada de dever aqui. Então, se alguém falar assim, você é louco, você comprou um jogo para o Diogo lá, colocou o seu cartão, mas você é muito legal, você é muito generoso, não tem nada a ver com generosidade, tem a ver com amor. O amor faz, o amor não escolhe, o amor simplesmente ama, sem se preocupar com nada que esteja em torno. Então a moral é uma preparação para o amor. Pois bem, e se nós pensarmos direitinho, a proposta de Jesus, ela nos leva exatamente a isso. Porque se antes em Aristóteles, e aparentemente as propostas de vida boa de Aristóteles e de Jesus, elas se contrapõem, mas na verdade elas se complementam. Mas observando a contraposição, nós vamos ver que se antes Aristóteles dizia que para você ter uma vida boa, você tinha que olhar para você, prestar atenção em você, conhecer-se a si próprio, para aí sim você se colocar, ou seja, dependia de atender ao seu papel, dependia de atender aos seus desejos, das suas relações. Jesus vai dizer que não, que a vida boa depende de que você atenda ao outro. Você precisa fazer com que o outro esteja bem. Você precisa fazer com que o outro tenha essa alegria. E muitas vezes você precisa se retirar para que o outro seja o outro. Um dos maiores conflitos que existem no pensamento religioso, e que eu acredito que foi resolvido com a doutrina espírita, é a existência do mal. Porque se Deus é o amor supremo, se Deus é infinito em todas as suas perfeições, em todas as suas possibilidades de plenitude, ou seja, Ele é infinitamente bom e justo, Ele é único, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Então, se Ele é isso tudo, se nós temos o mal, então Deus não existe. Porque se Deus é onisciente, onipresente, significa que Ele está em todos os lugares, e se o mal está aqui, então Deus não está aqui.
Não há como conciliar a presença do bem e do mal. Essa conciliação foi razoavelmente resolvida por Santo Agostinho, quando ele estava encarnado, e depois na doutrina espírita, porque Santo Agostinho é um dos espíritos da codificação, ele vai completar o pensamento, mas o espírita nós já conhecemos, que ele vai dizer que o mal verdadeiramente não existe, o mal é fruto da nossa ignorância, por sermos ignorantes, resulta na prática do mal, mas a partir do momento que nós evoluímos, conhecemos, nos tornamos mais maduros, o mal deixa de existir. Portanto, o mal é a ignorância. Mas lá na época que ele escreveu algumas obras famosíssimas do ponto de vista filosófico, ele vai dizer que justamente Deus, para permitir a nós que nós sejamos nós, ele se retira. O mal é uma imperfeição justamente pelo afastamento de Deus. Então é o seguinte, eu vou dar aula aqui. A minha aula é uma aula perfeita? De jeito nenhum. Mas se Deus vier aqui, sentar do meu lado aqui, e ficar me ajudando a dar aula, ou seja, eu falo a primeira frase, aí Deus fala, olha, isso está errado, o certo é isso, isso e isso. Aí eu repito. Aí eu vou, falo a segunda frase, e Deus, está errado, é isso, isso, isso. Então Deus vai corrigindo a minha aula, e a aula vai ficando perfeita. Mas quem está dando a aula sou eu. Ou seja, a presença de Deus, na visão de Santo Agostinho, impede que eu seja eu. Então Deus, por amor, ele retira-se para permitir que eu seja eu. E as consequências que advêm desse fato, eu também tenho que assimilá-la com responsabilidade. Ou seja, os erros, eu vou ter que saná-los. Então, o mal seria esse amor de Deus por nós, que permite a nós sermos o que somos. Pois bem, mas vejam só. A proposta de Aristóteles e de Jesus aparentemente são inconciliáveis, mas é só uma aparência. Ou seja, Aristóteles diz que eu tenho que conhecer a mim mesmo, porque conhecendo a mim mesmo eu me entendo, e me entendendo eu consigo me equiparar dentro do conjunto do cosmos, e aí a vida fica boa porque eu quero estar ali. A vida boa é quando eu não quero que aquilo ali acabe. É quando o happy hour é na segunda-feira, 6 horas da manhã. Porque eu vou fazer um trabalho que eu gosto. Eu me alegro com o que eu gosto. Vejam só, Jesus assevera que a meta fundamental da vida é o amor. E ele vai dizer que o amor ainda é superior à vida, por quê? Se nós pensarmos bem em criança, tenho um amigo que a criança, a filha dele teve uma doença, síndrome de Kawasaki, que era um vírus que se ele fosse desencubado antes dos 4 anos de idade, a criança morre instantaneamente. Incubado depois dos 4 anos de idade, ela está perfeitamente curada. E ele, lá no hospital, ele conversando comigo, ele falou assim, por que não coloca 20 bichos desse em mim? E deixa a menina para lá. É uma proposta muito boa, né? Ele está falando, coloca 20 em mim e tira um dela. Ou seja, diante do amor, a vida não tem a menor importância. Mas o amor, ele vai prosseguir depois da vida. Então, aparentemente, o amor supera a vida. Mas vejam só, ele diz o seguinte, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer um pensamento psicológico e fizer o caminho ao contrário, o próprio Jesus dizia, você não vai amar a Deus se você não amar ao próximo. Porque se você convive com o próximo e você não ama o próximo, como é que você ama a Deus que você nem conhece? E é uma realidade. Não é isso? Quem é Deus? A gente conhece Ele, a gente tem intimidade com Ele. A gente tem dificuldade de criar intimidade com o próximo, com quem a gente convive. E a intimidade normalmente nos leva ao caos total. Eu namorei a minha esposa, eu vou pensar aqui um pouquinho porque eu posso com ela, eu falo rápido porque se eu pensar já complica, né? Como assim, não sabe quanto tempo a gente namorou? Mas a gente namorou cerca de 4 a 5 anos, né? E depois casamos, né? Quando casamos foi o caos. Por quê? Porque a convivência, porque o dia a dia, porque então, na verdade o amor ele surge da convivência, o amor ele surge da rotina, porque aí se for antes, aí é o amor de Platão, é o desejo, que quando você tem, você já não ama mais.
Então, essa proposta da convivência se você convive e não consegue amar, como é que você ama Deus? E aí ele fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. Porque se você não se ama, se você tem conflitos em torno de si, se você tem conflitos em torno da própria existência, como é que você vai amar alguém? Você não consegue amar, você não consegue conviver, você transfere os seus conflitos, você transfere os seus problemas. Ou seja, numa convivência, você não consegue abafar, é o Big Brother, né? Faz tempo que eu não vejo o Big Brother, mas assisti alguns. Hoje eu não vejo porque perdi a empolgação. Assisti alguns, a primeira semana era tudo lindo, todo mundo amigo. Na segunda semana todo mundo brigando, a convivência. Por quê? Porque se você não começa a se identificar, a se enxergar, verificar os seus conflitos e resolvê-los, você coloca e transborda isso e atinge o outro. Então você precisa se amar. Se amar é o quê? É se entender. É, no mínimo, perceber o seguinte, eu erro, eu sou imperfeito, eu tenho as minhas dificuldades, logo eu tenho que superá-las, eu tenho dificuldade, eu preciso superá-las, então eu preciso ter paciência comigo mesmo. Alguns filósofos vão falar da transcendência do ego. Freud, por exemplo, vai falar, o que é a transcendência do ego? Você nunca é só você. Você é dois. Como assim somos dois? Por exemplo, quando você se olha no espelho e fala assim, estou muito gordo. O gordinho, que fica muito chateado com isso, e o outro que está falando para o gordinho que você... Então, sempre que você se critica, são dois. É aquele que não gostaria de ser criticado e aquele que está criticando, que é você mesmo. Então, se você não tem paciência com você mesmo, se você não se reconhece uma pessoa necessitada da indulgência, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você não é indulgente com ninguém. Você não permite ao outro que ele tenha suas fragilidades. E que se você tem suas fragilidades, eu permito ao outro que ele também tenha. Porque eu não consigo resolver em mim, então eu dou o direito ao outro de também errar. Então, eu preciso entender que existe um estado em mim, que é um estado de potencialidade, ou seja, alegria, que aí, como eu disse, Spinoza vai definir melhor Aristóteles dizendo que a alegria é um estado mais potencial do próprio ser, um estado mais potente do próprio ser. Ou seja, os dias que eu trabalho na doutrina espírita são dias mais alegres para mim. Eu saio de casa, acordo, difícil acordar, sento na cama, 7 horas da manhã, penso 10, 15, 20 minutos para ver se eu devo ou não devo levantar, mas aí eu levanto. Não é todo mundo que age dessa maneira. Há pessoas que acordam cantando. E cuidado com essas pessoas. Pessoas detestáveis. Essa pessoa que acorda cantando, ela é capaz de abrir a cortina. Essa pessoa, para mim, é capaz de qualquer coisa. A pessoa que acorda cantando. Não é o meu caso. Eu acordo triste. Mas eu levanto, já melhora um pouquinho quando levanta. Chego no banheiro, me utilizo do sanitário, dou uma chuveirada, escovo os dentes, tomo um cafezinho, vou melhorando, passo na padaria, tomo um café, costumo tomar um pão na manteiga e um cafezinho na padaria, vou melhorando, chego no trabalho, mais tarde chego na casa espírita, gosto da casa espírita, converso com as pessoas, trocamos ideias, vou melhorando, vou dar aula no estudo sistematizado, chegando no estudo sistematizado eu gosto do que eu falo, eu verifico que o que eu estudei em casa eu consegui entender bem, porque a minha explicação está saindo clara, as pessoas estão entendendo tudo que eu digo, foi uma boa aula, e vocês há de dizer assim, você é arrogante, hein? Você se acha, né? Não, não é isso. É porque exatamente esse eu com você mesmo, se esse outro cara que convive dentro de você, a transcendência do ego, não achar que tem alguma coisa na sua vida que você faça bem, a vida vai ser sempre triste. Ou seja, tem que ter algo na sua vida que você goste de fazer, que você entenda que você faz bem, que você até talvez não sendo, mas você se acha o melhor naquilo que você faz. Porque se você não achar isso, se você não se achar uma pessoa capaz, uma pessoa que contribua, você não vai fazer com que o outro, você não vai enxergar essa capacidade de cooperação no outro. E se você não enxerga, você não ama o próximo. E se você não ama o próximo porque você não se ama, você não ama Deus.
É o que Jesus diz. Então, a proposta de Jesus é que nós devemos, sim, achar o nosso lugar, porque estar onde a gente não gosta de estar é muito triste, não é uma boa vida. Jesus vai ser discípulo de Aristóteles na Terra. Sabemos que Jesus, no mundo espiritual, é o cara que coordenou tudo isso. Que eu falo isso aí e falo assim, como assim? Aristóteles é professor de Jesus? Não. Quem mandou esses caras todos? Os caras todos são da equipe de Jesus. Foi ele que mandou. Vai Moisés, vai Aristóteles, vai Platão, vai... Os filósofos todos vão. Chegou uma hora que ele falou, opa, esse aqui agora quem vai sou eu. O negócio é tão importante, agora é para falar de amor, quem vai sou eu. Aí ele veio. Então, a proposta de Jesus é, você precisa estar no lugar que você goste de estar. Porque estar no lugar que você não gosta, você fica torcendo para passar rápido. E aí a vida é muito triste. Você precisa gostar de você mesmo. Você precisa encontrar em você motivos de alegria em você. Alegrar-se com o que você tem, com o que você é. E uma vez alegrando-se com o que você tem, alegrando-se com o que você é, você precisa encontrar uma maneira de dinamizar isso, porque aí é a meta fundamental, que é o amor ao próximo. E você só ama o próximo se você já cumpriu as etapas anteriores, senão você a ninguém ama, você transfere conflitos. Então, para nós concluirmos e falarmos disso de uma maneira mais suave, há uma história real contada por Divaldo Franco, em uma de suas conferências, que ele conta uma história muito peculiar. Ele narra a história de uma garotinha, que na verdade ela narra a história, ela já é adulta, mas ela narra desde algo que lhe aconteceu na infância e que marcou a sua vida. Ela diz, naquela época que ela era criança, ela tinha 6 anos de idade, eu morava numa cidade do meio oeste americano e estudava violino na escola, gostaria de ser uma grande violinista. Então a escola dava aula, organizou um recital, organizou algo para nós nos apresentarmos no próprio teatro da escola. Eu mandei uma carta para papai. Papai era um grande empresário de estrelas, empresário de famosos, de artistas. E papai vivia sempre viajando com os artistas, e eu mandei uma carta a ele avisando desse recital, avisando que eu iria me apresentar, e ele falou que estaria presente, respondeu a carta, eu estarei presente e estará comigo Ernestine Schumann-Heink. Ernestine Schumann-Heink, aquela época que papai auxiliava como empresário, era a maior soprano que a humanidade já houvera visto até o momento. Ernestine Schumann-Heink era aquela que os grandes estadistas convidavam para jantar em suas mansões. Os príncipes, os reis, queriam a sua presença em seus castelos. E ela viria no meu recital, ela estaria presente na escola, e eu fiquei nervosa. Eu pensei como é que seria aquele momento, tentei me acalmar, não consegui. Chegou o dia, estava tudo preparado, o auditório, o teatro da escola, o pano de boca fechado à frente do palco, mas nós tínhamos um buraquinho adredemente localizado ali de maneira estratégica, em que nós olhávamos, e quando eu olhei pelo pano de boca, pelo buraquinho, lá estava, numa frisa, o auditório estava lotado, os pais, os parentes dos meus colegas, alunos, mas lá na frisa principal estava papai, mamãe e madame. Madame era gorda, opulenta, uma cabeleira muito bem penteada, uma tiara de diamantes. Ela balançava um abanador num compasso 3x4 e eu fiquei mais nervosa ainda. Muito bem, eu seria a primeira a me apresentar, preparei-me. Quando o pano de boca se abriu, eu olhei rapidamente para o maestro, olhei para a madame, não sei o que me deu. Fui querer fazer uma curvatura, cumprimentar a madame, e aí o maestro entendeu que era o sinal para começar. Ele começou na minha frente, eu tentei começar atrás, a coisa ficou atravessada, foi um desastre. As palmas, protocolarmente, de maneira muito educada, claro que não mamãe. Mamãe bateu empolgadamente, chegou a assobiar, gritar, dizer lindo, mas era mamãe. Eu saí, retirei-me, já saí chorando, corri pelos corredores, fui para dentro do camarim, joguei o violino no canto, coloquei a cabeça sobre a penteadeira e lá eu chorei. Chorei e acompanhei o triunfo dos meus adversários. Os meus amigos, as récitas, as músicas, por Elise, foi um sucesso, com exceção de mim, claro. Acabou, foi esvaziando. Algum tempo depois do fim, a porta abriu. Entrou papai,
mamãe e madame. Madame quase não passa na porta. E papai olhou e disse: Elizabeth Gleidt. Eu disse: sim, papai. Mas papai, por favor, não diga nada. Papai, eu jamais voltaria a tocar violino. E papai disse: e é verdade, não deves tocar. Madame olhou para mim e disse: ora, Gleidt, quantas vezes em tua vida não tiveste dificuldade? Aliás, quero te dizer uma coisa: gostei de tua filha, quero que ela nos acompanhe no final da temporada aqui no Meio Oeste. O pedido de madame era uma ordem. E no dia seguinte nós estávamos na estrada, no automóvel coupé, eu, papai e madame. Paramos no hotel na beira da estrada, próximo à cidade onde madame se apresentaria. Então, naquela manhã, 6 horas da manhã, abatida na porta, um tanto quanto afobada, eu me levantei calçando as pantufas, ajeitando algo rapidamente o pijama, abri a porta, era madame. Madame estava opulenta, como sempre, um vestido, uma bengala à mão com um casco de prata, o bico de casco de prata. Ela disse: Elizabeth Gleidt, as crianças deveriam se deitar com as galinhas e acordar com os galos. Vamos andar. Eu fui atrás de madame, ela segurou-me pela mão e foi me puxando. Entramos por um lugar muito bonito, de árvores, de campos, de florestas, e madame foi andando em silêncio. Em determinado momento ela parou, aguçou o ouvido, pediu que eu fizesse silêncio, eu fiquei em silêncio. Ela foi andando, pé ante pé. Antes, ela catava folhas secas com a sua bengala de casco de prata, parou de fazer isso para que não houvesse barulho, e quando nós escutamos o som de uma avezinha cantando, uma avezinha no alto do sicômoro, que balançava suavemente ao sabor da brisa, ela cantou, uma avezinha furta-cor marrom, cantou, madame olhou, ela cantou mais alto, madame ficou mais impressionada, cantou mais alto ainda, e madame acompanhou. Ela cantava, madame cantava. Ela deu uma gargalhada com um trinado da sua garganta de prata, madame acompanhou. Ela deu um canto mais alto ainda, madame também ergueu a voz. A vizinha cantou, tremeu e voou. E madame chorou. Madame chorou, olhou para mim e disse: Elizabeth Gleidt, tu conheces a calhandra? Não, madame, o que é? Um pássaro? Não conhece, Elizabeth, a lenda da calhandra? Não, madame. A calhandra, um rouxinol. Conta a lenda que certa vez Deus veio à terra para observar a criação. Tudo era lindo na criação. Os campos, a grama que acompanhava a montanha como um tapete verde acarpetado, os rios que desciam sinuosos a sorrir com os seixos de pedra que lhe beijavam a margem. Tudo era belo, e Deus, ao se deter na criação, passou à frente para observar o homem. O homem trabalhava a terra com a enxada, parava, secava o suor e reclamava. O homem trabalhava e blasfemava, e Deus ficou triste. Por que será que o homem está tão triste? Por que será que o homem está tão zangado? E Deus sentou-se à margem, à beira do rio, para refletir, pegou um punhado de barro, começou a trabalhar, e quando olhou, ele havia moldado uma avezinha, marrom, furta-cor. Então Deus abriu o bico, deu-lhe o sopro da vida. A avezinha começou a mexer-se, esticou as asas, bateu, levantou, cantou e voou. E Deus disse: vai tu, calhandra, e canta, para que o homem nunca mais fique triste. Elizabeth Gleidt, quero dizer a ti que a mim Deus disse: vai tu, Ernestine Schumann Henk, e canta, para que coloques beleza no altar da natureza. Mas Deus também disse a ti: vai, Elizabeth Gleidt, e toca, para colocar beleza no altar da natureza. Entendeste, Elizabeth Gleidt? Entendi, madame. Madame, quero voltar para o hotel. Papai, quero voltar para a escola. Quero voltar a tocar violino. 20 anos se passaram. E aqui, no Central Park em Nova York, observo o convite que comprei para assistir a madame que vai se apresentar no Carnegie Hall em Nova York.
Eu comprei um lugar de destaque em um dos camarotes. Estarei lá para acompanhar a deusa do canto lírico mundial. Madame começou o espetáculo, eu estava lá. Eu, naquele momento, estava entre as 5 maiores violinistas do mundo. Yasha Raif, Ravi Shankar, o indiano, permitiram-me tocar com eles. E estava ali para render homenagem a Madame, já que desde daquele episódio eu não houvera mais estado com ela. Madame começou a cantar a ópera de Carmen. Primeiro ato, as pessoas estavam num ambiente que pareciam flutuar, pareciam estar em outro ambiente, em outra dimensão. O primeiro ato, os aplausos. O segundo, no terceiro ato, Madame foi erguer a voz, foi soltar um trinado da sua garganta de prata conhecida, a voz falhou. Madame parou, baixou a cabeça, levantou-se com os olhos rasos em lágrimas e disse: aqui morreu Ernestine Schumann Heink. Chegou a minha hora de me aposentar, não mais cantarei. Ela se despediu de todos. As pessoas aplaudiram por 20 minutos de pé, sem parar. Todos saíram. Eu sabia como Madame estava se sentindo. Esperei que todos saíssem. Tirei os meus sapatos para não fazer barulho. Desci as escadas. Entrei pelos corredores que levam ao camarim da grande estrela. Abri a porta suavemente. Madame estava deitada com a cabeça sobre uma penteadeira. Eu entrei rastejando pelo carpete. Coloquei a cabeça sob a perna gorda de Madame. Madame olhou para mim e disse: filhinha, o que está fazendo aqui, filhinha? O espetáculo acabou. Acabou, Madame? Acabou, filhinha. Madame, e a calhandra, Madame? A senhora permitirá que a calhandra se cale? Elizabeth Gladys, a violinista? Sim, Madame. Eu tenho acompanhado o seu sucesso. Você venceu? Sim, Madame. E a calhandra, Madame? Não deixe a calhandra calar, Madame. Se a senhora não quer cantar para a crítica especializada, para o público, cante para aqueles que querem ouvir a senhora e não tem como pagar. Cante para os soldados, era a época da Guerra da Coreia, eles precisam tanto da boa música, do amor invadindo pela acústica da alma para chegar aos seus pensamentos. Cante para eles, Madame. A calhandra não pode parar, Madame. Sim, ela não parará. Madame chamou as pessoas. Madame Ernestine Schumann Heink voltará a cantar. 10 anos se passaram. Aqui, na mesma avenida em Nova York, eu olho o jornal que diz: morreu Ernestine Schumann Heink. Madame cantava em praça pública para 80 mil pessoas. Ela cantava quando, em um momento sublime, naquele momento em que todos estavam completamente enfeitiçados pela sua voz, a voz falhou e Madame não morreu. Subiu para cantar aos pés de Deus. Morreu cantando para que o mundo lembrasse dela com a alegria que ela mesma colocou no mundo. Então, para ela Deus disse: vai tu e canta. Para mim, Deus pode ter dito: vai você e fala. Mas para você, Deus disse: vai você e ama. Vai você e ajuda. Vai você e oferece um copo de água fria. Vai você e conversa. Vai você e trabalha. Quem é tão miserável que não pode oferecer um copo de água fria, que não pode conversar, que não pode achar alegria no contato com o outro, no convívio com o outro, seja lá de que maneira for? Sejamos nós aqueles que amam, sejamos nós aqueles que fazem a vida ser a vida que vale a pena ser vivida, e não aqueles que aguardam, porque esse momento não chegará sem o nosso contributo pessoal, aqueles que aguardam que a vida fique boa, para que aí sim eu me contente com a vida. E diante das dificuldades, diante dos problemas que são muitos, diante daquele solo que a gente precisa que seja seco, como o cactus, e não é, diante do solo que a gente precisa que seja alagado, e não é, diante das adversidades da vida, que é natural e que nos treina para viver uma vida melhor, com o ganho de potência do próprio ser, diante de todos esses momentos que às vezes nos entristecem, é verdade, não sejamos ingênuos, temos a receita, porque ele disse: vinde a mim e verás comigo como sou brando, como sou humilde de coração. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim,
e eu vos aliviarei. Muita paz, que Deus nos abençoe.